Olá, aqui é o Christian. Hoje vou falar sobre o livro O Grande Prêmio, de Dom Yuan, que está aqui ao lado da foto do livro. Bem, o livro entra nesse assunto, né, sobre o Grande Prêmio. Nós estamos numa corrida, né, Paulo descreve essa corrida, né, como nós estivéssemos na corrida a fim de atravessar a linha de chegada e chegar à meta. E assim ganhar a coroa, né? Alguns correm para a coroa corruptível e nós para uma coroa incorruptível. E esse seria o grande prêmio, que no caso é o galardão. E algo mostrado no primeiro capítulo que fala sobre a salvação pode ser perdida? A salvação se perde, ela é eterna, como é que acontece? Bem, a salvação, né, como é descrito, a salvação é eterna. A salvação não tem como se perder. Uma vez crido em Jesus, tendo confessado seus pecados, você recebe a salvação e a vida de Deus. E a partir dali você se torna salvo. Mas os que acreditam que a salvação pode se perder, né, acham que seria injusto alguém, né, que trabalhou a vida inteira, né, diante de Deus, que creu em Jesus e trabalhou a vida inteira diante de Deus e ser, né, considerado diante de Deus igualmente com alguém que apenas creu em Jesus e viveu para si mesmo. Porém, no caso, os dois são salvos, porém há uma diferença. E nas parábolas, Jesus fala, muitas parábolas como dos talentos, das 10 virgens e assim por diante, todas as parábolas são faladas para cristãos, né? No caso dos talentos, são para os servos, né? Ou seja, eles eram servos de Deus, né? Que vem um homem que designou, né, talentos para cada um de seus servos. E o servo que se perdeu, né, que foi jogado nas trevas exteriores, ele também era servo de Deus, ou seja, ele também era cristão. No caso, a única coisa que você pode se perder é o galardão, que no caso está se referindo ao reino milenar. E esse livro retrata muito isso e fala dessas parábolas. E hoje cada parábola entra nesse assunto do reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É o reino milenar que durará 1000 anos, que apenas quem entrará serão os vencedores. Aqueles que negaram a si mesmos, que não viveram para si mesmos, mas para o Senhor, que decidiram ser trabalhados pelo Senhor. E não apenas viver de forma egoísta e viver apenas para si mesmo uma vida fútil, que seria como a vida da época de Noé, que também é muito perto da vida atual, né, de comer, beber e casar e dar-se em casamento. Todas essas três coisas, comer, beber e se casar, são necessidades e não são coisas mais, são coisas boas. Porém, quando a sua vida se baseia somente nisso e você vive somente para isso, para o seu sustento e só, isso não é bom para Deus, né? Você não está fazendo a vontade de Deus, você está vivendo só para si mesmo. E Satanás usa isso para prender toda a sua rotina só para isso. Mas nós, como cristãos, nós devemos fazer isso, ser bons profissionais, né, fazendo todas essas coisas, se casando, tendo sustento, mas tudo isso não é o nosso foco principal. O nosso foco principal é o reino. Isso é para a nossa sobrevivência, né, nos dias atuais, porém, para a nossa meta é reinar com Cristo no milênio. O livro fala da parábola dos talentos e das 10 virgens. A parábola das 10 virgens fala dos cristãos que já dormiram no Senhor.
que fala, né, sobre o noivo que tardava, né, e elas adormeceram. Nesse trecho se refere a, né, esses cristãos que adormeceram e que estão aguardando a volta do Senhor. E como fala, né, são as 10 virgens. Todas as 10 são virgens e puras, né, para o Senhor, ou seja, todas representam os cristãos. Todas são cristãos. A diferença entre as duas, entre os dois grupos, das 5 nécias e das 5 prudentes, é que as prudentes tinham a porção de azeite na vasilha para permanecer a chama acesa, e as outras não tinham. Porém, as duas tinham o óleo nas vasilhas. Ou seja, só faltava o azeite para manter a vasilha acesa. Ou seja, se refere à nossa vida cotidiana. Nós temos um viver para o Senhor, nossa vasilha, o nosso viver permanece apagado para o Senhor. Não há fogo do Espírito, não há a luz de Deus em nossa vida. É sobre isso. E no caso, com a chegada do noivo, as virgens prudentes que permaneceram com a lamparina acesa, né, com suas lâmpadas acesas, conseguiram ir, né, seguir o noivo e entrar, né, para as bodas do Cordeiro, para as bodas do noivo, né, bodas de casamento, que no caso o noivo representa Cristo e a noiva a igreja. Já as que não tinham o azeite, né, não tinha exercitado o seu espírito, o que acontece? Quando nós somos salvos, o nosso espírito recebe a vida de Deus. Porém, Deus quer também salvar a nossa alma, que é a nossa mente, vontade e emoção. Ele quer salvar o nosso ser, o nosso eu. E por isso, com o passar do tempo de estar experimentando e tendo comunhão com Cristo, o nosso ser, a nossa alma é salva e Deus pode passar a governar a nossa vida. E é essas pessoas que Ele quer, né, para o seu reino. Bem, o livro fala basicamente sobre isso. Mais informações você pode ter adquirindo o livro. O link do livro vai estar na descrição. O nome do site é www.arvoredavida.org.br. E é isso. Amém. Jesus é o Senhor.